Agora sim, gravando. Então, como a aula está sendo gravada, eu vou começar então a me identificar para ficar registrado no vídeo, certo? Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 2. Tudo certo aí com áudio e vídeo, pessoal? Eu vou começar aí compartilhando então a minha tela. Nós vamos dar uma olhada então no Moodle. Então vamos aqui no Moodle. Nós estamos então na experiência 10, né? Então, conforme similar aos outros experimentos, começamos aqui com o link, aula do dia 24, né, 1h30, os slides do experimento, tanto no formato PowerPoint quanto PDF, aqui está desabilitado, o roteiro, tem um arquivo aqui com simulação, que nós vamos utilizar na aula de hoje, e por último aí o link, né, para a entrega aí do relatório. Então, nesse experimento, nós também vamos fazer simulações, certo? Isso foi um dos motivos que a gente adiantou aí a aula de simulação. Tudo tranquilo então, pessoal? Então, mudam ali, o material está na mesma sequência que está em todos os experimentos. Vamos então começar a nossa aula no experimento 10. Qualquer pergunta aí, pessoal, qualquer momento aí vocês podem interromper, certo? E fazer a pergunta. De vez em quando eu vou estar parando e vendo se tem alguma pergunta escrita ali no bate-papo. Então, experiência 10. Nós vamos continuar em nosso estudo de máquina de corrente alternada, né? Também conhecida aí como máquina, nesse caso, a nossa vai ser a máquina assíncrona, também conhecida como máquina de indução, mais popularmente como motor de indução, porque é a aplicação mais comum para essas máquinas, certo? Apesar de nós termos visto no experimento 9 que ela também funciona como gerador. A desvantagem foi justamente que nós estávamos conversando ali, que o Fábio perguntou, né? Essa máquina, nós não conseguimos controlar a energia reativa dela, certo? Então, a gente poderia utilizar capacitores, né? Mas essa energia reativa é variável. Vai depender ali da velocidade síncrona, né? Do quanto de potência ativa que você está puxando, né? Então, para trabalhar como gerador, tem esse problema. Bom, a nossa máquina, então, ela tem o seu estator trifásico, né? Onde cada fase está defasada 120 graus em relação à anterior e à próxima, formando aí um sistema, né, equilibrado, simétrico, né? Como rotor, nós temos dois tipos: o rotor gaiola de esquilo, que é formado por barras de alumínio, curto-circuitadas por anéis, né, no extremo, e também o rotor bobinado. Aqui eu estou representando ele, né, com 3 solenoides aí. Então, no caso do rotor bobinado, o rotor também é trifásico. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o rotor bobinado. Então aqui nós temos o nosso estator da máquina do laboratório. Nós temos então a fase U, que é dividida em duas bobinas sobre o mesmo eixo magnético. A fase V, que também é dividida em duas bobinas sobre o mesmo eixo magnético. E por último, adiantando mais 120 graus, a fase W, que também é idêntica às demais fases, só que defasada aí mais 120 graus. Lembrando, né, apesar de eu estar representando aqui por uma única bobina, essas bobinas são distribuídas em várias ranhuras, certo? Não somente numa única. E hoje nós vamos trabalhar então com o rotor bobinado. Aí um pouquinho de história, né? Mais para o passado, aí, quando não era muito comum o uso de inversores de frequência,
para acionar motor de indução, o recurso que se tinha para diminuir a corrente de partida ou para reduzir um pouco a velocidade da máquina, era usar resistências no circuito do rotor. Em geral, se usava resistências variáveis, ou uma resistência trifásica variável, certo? Um rheostato trifásico, para poder variar essa resistência, e dessa forma, quando a gente aumenta a resistência, automaticamente nós estamos diminuindo a corrente partida. Se a gente diminuir a corrente no rotor, também vai diminuir a corrente no estator. Então, esse era um mecanismo para reduzir a corrente de partida. Nós vamos ver nas simulações que quando nós aumentamos essa resistência, nós também aumentamos o escorregamento, certo? Máquinas de alta eficiência, elas têm um escorregamento muito pequeno. Então, quando eu coloco essas resistências, eu aumento o escorregamento. Resistência é perda, né? Então, quando eu aumento essa resistência, eu baixo a corrente partida, mas eu aumento as perdas, certo? Porque eu estou dissipando energia nessas resistências. Então, no experimento, nós colocamos esse rheostato num dado valor, certo? Conectamos a nossa máquina na rede elétrica. Ela puxa, então, potência ativa e reativa. Tem suas perdas elétricas. O que sobra de potência aí é disponível no eixo. Vai gerar um torque no eixo, que vai fazer com que esse sistema gire, certo? Uma vez que o sistema está girando, nós também vamos ter perda mecânica. E podemos, então, disponibilizar energia, por exemplo, para essa máquina de corrente contínua operando aí como gerador. Essa máquina vai ter perda elétrica. A partir do momento que eu puxo potência dos terminais da máquina de corrente contínua, eu também gero um torque que se opõe ao movimento. Certo? Bom, uma coisa interessante nesse conjunto, né, nessa máquina com rotor bobinado, da mesma forma, se vocês lembrem que o modelo dessa máquina é muito parecido com o transformador. Só que geralmente o rotor está curto-circuitado. Nesse caso aqui, nós temos acesso ao circuito do rotor. E podemos também alimentar pelo secundário, que é o rotor. Então, da mesma forma que o transformador é um dispositivo reversível, eu posso alimentá-lo por qualquer um dos lados do terminal, do lado do primário ou do secundário. Aqui eu também posso fazer isso. Eu também posso alimentar a minha máquina pelo circuito do rotor. E aqui nós vamos colocar o rheostato no circuito do estator, para demonstrar esse funcionamento. Infelizmente nós não vamos fazer isso no laboratório, né? Mas a gente demonstra isso aqui no laboratório. Então, nós podemos então alimentar a minha máquina pelo circuito do rotor. É claro que tem que tomar cuidado com a tensão, né? Eventualmente a tensão não é a mesma do estator. Essa máquina, então, novamente vai puxar potência ativa e reativa. Vai ter suas perdas elétricas. O que sobrar de potência vai estar disponível no eixo. Vai gerar torque, que vai girar o eixo. Uma vez que a máquina está girando, eu tenho perdas mecânicas e posso... o que sobrar de potência de todo esse balanço pode ser disponibilizado em energia nos terminais da minha máquina de corrente contínua. Automaticamente eu vou ter perda também nessa máquina, e essa potência aqui vai me gerar um torque que vai se opor ao movimento. Certo? Então, o interessante dessa máquina com o rotor bobinado é que nós podemos alimentar ela tanto pelo rotor quanto pelo estator. Não é muito comum alimentar pelo rotor, certo? Mas é interessante demonstrar aí que é possível fazer isso, certo? E enfatizar, né, que o uso desse rheostato ou no circuito estator, mas principalmente no rotor, né, tem a função de baixar a corrente de partida. Então aqui nós temos um gráfico que me relaciona aí, as curvas de torque em função da velocidade e a curva de corrente de partida em função da velocidade, certo? Então, se eu pegar aqui e começar com essa curva mais escuro com o valor R2,
Então aqui eu tenho a curva de partida e também a curva de corrente do estator, para quando a resistência do rotor é a menor possível. Quando eu começo a aumentar essa resistência com o reostato, por exemplo, vou para a curva R2', que é a curva pontilhada, quando eu aumento essa resistência, a inclinação da curva de torque, ela aumenta. Então eu fico com uma curva mais inclinada, certo? O ponto de máximo também diminui. A princípio ele não muda o ponto de máximo, certo? O valor de máximo, mas ele vai para uma frequência mais baixa. Notem que a corrente de partida, ela diminui proporcionalmente. E apesar aqui de aumentar o escorregamento, né, o torque de partida aumenta, certo? Eu saí desse torque de partida e fui para esse novo valor. Se eu continuar aumentando a resistência de armadura, eu vou pegar aqui o R2, duas linhas, né, que é a curva com ponto, traço e ponto. Então existe um valor de resistência que vai fazer com que esse torque máximo coincida com o torque de partida. Certo? Novamente, a corrente, né, de partida diminui. Por último, se nós aumentarmos demais a resistência do rotor, o F2, 3', que é a curva quase pontilhada aqui, né, eu começo a perder torque de partida. Mas ainda assim, esse torque de partida é maior do que no valor R2 original, certo? E, de novo, né, a corrente de partida continuou caindo. Em todos os casos, essa corrente de partida, sempre conforme a máquina vai acelerando, essa corrente vai diminuindo. Certo? E ela nunca chega em zero. Tranquilo, pessoal? Então, a principal função de utilizar um reostato numa máquina com rotor bobinado é diminuir corrente de partida. Essa aplicação, ela caiu um pouco em desuso, certo? Principalmente com o advento aí dos soft start e também dos inversores de frequência. Nós vimos lá na última aula que nós conseguimos com o inversor, por exemplo, usando a partida VF, baixar muito, mas muito mesmo a corrente de partida, né? Sem perda de torque de partida. Pergunta até agora, pessoal? Alguma curiosidade? Tranquilo? Beleza, então. Vamos seguir em frente aí, certo? Então nós temos aí as curvas de torque e corrente, né? Conforme nós vamos variando a resistência em série com o circuito do rotor. Com o circuito estator teria o mesmo comportamento, certo? Bom, aqui somente para ilustrar, né? Nós temos então aqui a corrente, né? A corrente do estator, né? De partida aí de uma máquina. Só que agora em função do tempo, né? Não é a curva da corrente em função da velocidade. Aqui é uma corrente senoidal, né? Então a gente só consegue ver basicamente a envoltória desse seno. Então, conforme a minha máquina está com velocidade baixa, então aqui nós temos a curva também de velocidade, então conforme a máquina está com velocidade baixa, a corrente partida é bem alta. Se mantém alta a maior parte do tempo. Quando a minha máquina começa a acelerar, de repente essa corrente cai de forma bem pronunciada e vai aqui para o valor da corrente de regime. Então aqui é a corrente partida, aqui é a corrente de regime a vazio, né? Eventualmente, a velocidade pode oscilar, né? Porque por questão de inércia a máquina estava acelerando, ela ultrapassa a velocidade síncrona. Quando ela ultrapassar, a minha máquina passa a trabalhar instantaneamente como gerador. Ela freia, diminui a rotação, volta para o modo motor. Então ela oscila um pouco aqui até entrar numa velocidade de regime. Então,
curva típica aí de corrente e de velocidade em função do tempo de partida da minha máquina. O tempo que a minha máquina vai demorar para partir depende de uma série de fatores. Depende do torque de partida da máquina, depende da inércia, depende se tem mais alguma coisa conectada no eixo, certo? Então esse tempo de partida ele pode aumentar ou diminuir dependendo aí do que tiver conectado no eixo, né? Então no nosso laboratório nós temos lá o kit de Lorenzo. Aqui então o esquema, né, dos terminais da máquina. Então nesse experimento nós fazemos aí, ligamos então terminal 2 no terminal 6, de cada uma das fases, né, nas 3 fases fazemos a mesma coisa, fase U, V e W, terminal 2 no terminal 6. E nesse experimento nós fazemos a ligação em delta. Então, para completar o delta, terminal U1 no V5, V1 no W5 e W1 no U5. Se a gente redesenhar isso aqui, nós vamos ver que nós estamos fazendo um delta, certo? Cada fase, no circuito do rotor, nós vamos colocar um rheostato. E a alimentação vem no terminal 1 aqui, né? Então, se eu redesenhar isso aqui, eu vou estar vendo que eu estou aplicando a fase L1 também aqui em cima do V5, certo? Então, do V1 até o V5 eu tenho a tensão de linha. Por isso que isso é uma ligação delta. Bom, o que se mede nesse experimento, né? Nós medimos a corrente de fase e a tensão de linha. Temos o rheostato no rotor, terminal KLM, né? Também medimos aí a corrente do rotor. Isso é quando nós estamos alimentando tensão pelo estator. Depois, então, nós invertemos o estator com o rotor. Então, os terminais KLM do rotor vão ser alimentados, onde nós vamos medir corrente e tensão de linha. Corrente, fase e tensão de linha. Agora o rheostato vem para o circuito do estator. Medimos corrente, que está no estator, e podemos então alimentar aqui pelo rotor. É bem interessante esse experimento para demonstrar que a máquina de indução também é reversível. É claro que só é possível fazer isso aqui na máquina com o rotor bobinado, porque assim nós temos acesso ao circuito elétrico do rotor. A máquina gaiola de esquilo não tem como fazer isso, né? Porque você não tem acesso ao circuito do rotor. Bom, então, na partida aí, né? Qual que é o procedimento que nós fazemos aí, né? O estator é alimentado com 42 volts. O nosso rheostato, ele não é um rheostato contínuo, certo? Ele é um rheostato que tem 4 posições. Então ele tem uma posição de curto-circuito, uma posição chamada R2A, a próxima R2B e o R1A. R2A, né, e o R1A. Nós vamos sempre aqui aumentando a resistência nesse sentido. Primeira posição, curto-circuito. R2 para o R3, R2, R1, nós estamos aumentando a resistência. Bom, em cada um desses casos, nós partimos o motor com a tensão de 42 volts. Então, nós fazemos 4 partidas aqui. Nós medimos a corrente de pico, no instante que você energiza o motor, e também a corrente de regime, que é o valor que a corrente estabiliza. Fazemos isso tanto para o estator quanto para o rotor. E também, não é uma medição muito precisa, mas nós medimos o tempo de partida, ou seja, o tempo que a corrente fica no máximo e que ela cai de forma abrupta para o valor de regime. E também a velocidade de regime, porque nós podemos verificar que conforme nós variamos a resistência, o escorregamento vai variando, ou seja, a velocidade de regime vai caindo, porque o escorregamento aumenta. É aquela inclinação que nós vimos na curva do torque. Depois, nós novamente
partimos o motor com o reostato na posição máxima e em funcionamento nós vamos diminuindo a resistência. E para verificar que o escorregamento vai caindo em funcionamento. Toda vez que eu mudo a chave de uma posição para outra para baixar a resistência, eu também, de novo, estou medindo as correntes de pico e regime, e também o tempo de não é mais tempo de partida, né, é tempo de transição, tempo de estabilização. E a velocidade de estabilização também. Fazemos isso alimentando pelo circuito estator, depois a gente reverte a máquina e alimenta pelo circuito do rotor. Como o meu rotor tem menos espiras, então a tensão de alimentação do rotor é menor. Nós usamos 24 volts. E como também nós já demonstramos essa variação na resistência, né, aqui para o estator nós fazemos em menos posições, certo? Fizemos só em 2 posições e repetimos todas as medidas. E em funcionamento, nós também mexemos da posição R3 para a posição de curto-circuito, para ver o comportamento nessa transição também. Então fazemos tudo isso aí no laboratório, certo? Para verificar então que a corrente de partida diminui, escorregamento aumenta, esse comportamento que a gente viu aí. Bom, como nós não podemos aí ir para o laboratório ainda, nós vamos fazer simulação, certo? Então aí mais uma aplicação da simulação, certo? Tudo tranquilo até agora, pessoal? Tudo certo aí com o áudio e vídeo? Compartilhamento tá ok? Joia, então. Obrigado. Vamos continuando, então. Vamos aqui pro MATLAB, né? Deixa eu ver se é esse arquivo. Deixa eu abrir esse aqui também. Meu MATLAB demora um pouco, né? Ter um pouco de paciência com o computador. Abrir o primeiro. Joia. Então, aqui nós estamos com uma dada máquina, certo? A resistência do rotor é 0,5. Eu estou multiplicando por 1 aqui, então vamos começar com a resistência original do rotor. Vamos rodar. É praticamente o mesmo programa da aula passada, certo? Da aula passada não, né? Da aula de simulação. Então aqui, curva de torque, né? Módulo da corrente do estator e aqui também fator de potência, né? O ângulo, né, da corrente, né? O cosseno desse ângulo daria o fator de potência. Bom, vamos começar então aumentando a resistência do rotor e sobrepor aí as curvas. Vou dobrar a resistência do rotor. Então notem que conforme nós dobramos aí, né? Vamos ver se eu consigo tirar isso daqui.
Então note que conforme nós aumentamos a resistência do rotor, o escorregamento caiu. O valor de pico do torque ele praticamente não mexeu, mas ele foi para uma frequência mais baixa porque o escorregamento aumentou. A corrente aqui, o módulo da corrente, também diminuiu, certo? E o ângulo, ele também ficou aqui com um ângulo menor, certo? Ou seja, como eu aumentei a resistência, a minha máquina ficou mais resistiva do que indutiva. Então ela melhorou aqui o ângulo ao longo do funcionamento. Diminuiu, né? Bom, vamos novamente aumentar mais. Eu vou dobrar de novo, né? Aumentar por 4 agora. Salvando e vamos rodar mais uma vez. Opa. Então, aumentei ainda mais essa resistência. Notem que o comportamento é igual, né? O escorregamento foi aumentando. Eu acho que ele praticamente não variou aqui o torque máximo. Mas notem uma outra coisa que acontece aqui, né? Que o torque de partida aumenta. Então o valor desse torque de partida aumentou bastante. O módulo da corrente está caindo. E o fator de potência também está diminuindo, certo? O atraso na minha corrente está diminuindo. A vazio dá praticamente o mesmo atraso, né? Então notem que aqui rodando a vazio, o atraso é praticamente o mesmo. Por quê? Porque rodando a vazio, o circuito do rotor é desacoplado. Então essa resistência do rotor passa a não ter mais influência. Vamos aumentar mais um pouco. Vamos ver se eu dobro mais uma vez. Opa. Então dobrei mais uma vez. O valor, o torque máximo praticamente coincidiu com o torque de partida. Fator de potência continuou melhorando e o módulo da corrente continuou caindo. Vamos dobrar mais uma vez o valor dessa resistência do rotor. Agora o nosso escorregamento está tão alto que o torque máximo começou a perder aqui, certo? Mas mesmo assim, notem que o torque de partida já passou da melhor situação, né? Mas o torque de partida ainda está bem maior do que na situação original, com a resistência original do rotor. E a corrente de partida caiu, né? Continuou caindo. E o seu ângulo, né? O ângulo de atraso aí também foi diminuindo. Tranquilo até agora, pessoal? Eu vou voltar para o Moodle, certo? Para nós abrirmos o roteiro aí do relatório de vocês. Então aqui no Moodle novamente, né? Slides. Vamos abrir aqui o roteiro. Objetivo aqui então, calcular a curva de torque e o módulo da corrente com a variação da resistência do rotor. Certo? Então aqui os dados nominais. Os parâmetros da máquina, resistência, estator rotor, indutância de dispersão, indutância de magnetização. O reostato nosso vai variar aí de 0 até 4, ou seja, esse Rx tem que ser somado com a resistência do rotor. Então, nós iniciamos com o reostato curto-circuitado, ou seja, o valor da resistência vai ser a própria resistência do rotor. Depois, nós aumentamos aqui 0,5, 1, 2 e 4. Certo? Em cada um desses 1, 2, 3, 4, 5 casos, vocês podem utilizar, então, o arquivo ali que está no Moodle também, né? Esse arquivo aqui. Possivelmente tem alguns ajustes para serem feitos.
Notem, por exemplo, que vocês têm que preencher aqui os parâmetros ainda, né? Vocês vão ter que somar aqui na resistência do rotor o valor da a resistência do rheostato, né? Então, isso aqui vocês têm que fazer ainda, certo? Não está feito para vocês. Que mais? Eu acredito que a maior parte aqui, o restante já deva estar certo, tá? Basicamente, o que vocês vão precisar adaptar aqui são os parâmetros da máquina. Variar a resistência, né? Ou seja, o valor que vai ser somado com a resistência do rotor. E plotar as curvas de torque e o módulo da corrente para essa variação. Exatamente o que nós fizemos aqui na aula de hoje, certo? Então, vocês vão precisar plotar essa curva aqui, que é a curva do módulo da corrente. E cadê a curva de torque? Aqui é a curva de torque, também a curva de torque, certo? De forma similar ao que nós fizemos aqui hoje. Eu só plotei aqui 1, 2, 3, 4, não, 5, exatamente, são 5 também que precisam plotar. Voltando aqui no Moodle. Um desenho, né? Um esquemazinho aí da máquina. E aqui novamente tem o mesmo programa lá. Aqui só não tem, né, a plotagem, né? Mas a rotina de cálculo está aqui no Moodle, né? Vocês podem utilizar como base, né, esse arquivo aqui, NIT Torque 2020 A2. Certo? E por último, o link para entregar, né? Atividade 10. E o prazo aí, como de costume, 1 semana aí. Deixa eu ver, o Fábio tem uma pergunta. Perfeito, Fábio. Está correto em tudo que você escreveu aí. Esse aumento da resistência, ele vai custar eficiência. Resistência é dissipação de energia, certo? Instantaneamente, isso não é muito preocupante, certo? Porque essas resistências costumam ser resistências grandes, né? Elas não são pequenas justamente para poder dissipar potência. Então, instantaneamente, não é muito problema. O que geralmente se faz é parte a máquina com a resistência alta, depois que a máquina estabilizou, você vai no rheostato e diminui até zerar esse rheostato para melhorar a eficiência elétrica. Certo? Então, o que você falou, o que você escreveu aí, está correto. Certo? O objetivo para uma instalação elétrica, você reduzir essa corrente partida é algo muito interessante, principalmente se tiver muitos motores, né, que estão partindo ali, né? Então, isso é interessante. Conforme eu comentei aí na aula, né, essa aplicação ela praticamente caiu em desuso hoje em dia. Se você precisa baixar a corrente partida, você vai usar um inversor de frequência, certo? Sendo que o motor pode ter o rotor gaiola de esquilo, né, que dá muito menos manutenção, né? Esse rotor bobinado, para poder acessar os terminais, é preciso anel, escova, e essas escovas desgastam. Então, esse tipo de motor costuma ter mais manutenção, né? Motor gaiola de esquilo tem muito menos manutenção. É claro que quando eu uso um inversor, aí eu vou ter a manutenção que eventualmente do inversor, né? Então, eu melhoro de um lado, né, que eu reduzo a complexidade do motor, mas eu aumento a complexidade ali com eletrônica de potência, né, com a necessidade de um inversor. Então, tudo aí, engenharia sempre tem seu peso aí, né? Nunca é só ganho, né? Sempre tem um preço a pagar, né? Mais alguém digitando ali? Atualmente o custo-benefício está mais para o inversor.
certo? Tanto que praticamente é muito difícil conseguir comprar uma máquina com rotor bobinado hoje em dia, né? Geralmente vão ser máquinas mais antigas que a gente vai encontrar. Sem dúvida, a grande aplicação hoje aí, se você precisa baixar a corrente partida e se precisa também controlar a velocidade, é usar inversor de frequência, certo? Isso aí é praticamente 100% aí das aplicações, né? Aplicação de muito baixo custo, motor pequeno, você faz partida direto na rede, né? Ninguém se preocupa muito com motor pequeno, né? Mas um motor maior aí, você vai começar a utilizar um inversor de frequência para baixar essa corrente. Uhum, certo. Os inversores de frequência, essa é mais uma matéria que o César costuma pegar mais ali, né, na parte teórica, ele fala mais isso, né? É, os inversores de frequência, geralmente você pode programar isso diretamente pelo inversor, certo? O, o inversor tem sua, que a gente chama de HDMI, né? Interface ali, homem-máquina, né? Que você pode programar essas curvas sem problema. Eles também geralmente têm entradas para que esse controle seja feito externamente, por um supervisório, por exemplo. Então é possível por um CLP ou por qualquer outro tipo de supervisório entrar com informações do inversor para fazer esse controle. Ou fazer diretamente pelo painel do inversor, certo? Que tem lá seus displays, botãozinho. É, geralmente não é muito amigável, né? Porque você tem lá um teclado com numérico, né? Um displayzinho pequeno para fazer essa programação. Tem várias inversores que você consegue chegar, hoje em dia, né? Você consegue lá pela USB conectar o inversor em um computador e fazer a programação pelo computador, né? Então hoje em dia está mais fácil, né? Mas é possível fazer pelo próprio inversor também, sem a necessidade de um CLP. Se quiser utilizar CLP supervisório, também dá. Hoje em dia, automação, né? É tudo aí, né? Está tudo disponível. Mais curiosidade, Fábio? Uhum. Então tá jóia. Pessoal, mais perguntas aí ou curiosidades? Uhum. Tá jóia. Bom, a nossa aula acabou sendo mais rápida hoje, porque né, nós aproveitamos boa parte do conteúdo de simulação, né? Eu não passei ali pelo programa todo novamente, porque a gente já viu isso na aula de simulação, né? Então, a aula acabou sendo um pouquinho mais rápida aí. Vocês também acho que vão ter um pouco mais de facilidade de fazer esse relatório, porque vocês também já fizeram um da simulação 1, que era a curva de torque lá, né? Então acho que vai ser também mais fácil para vocês. Bom, vocês não tendo aí, então mais nenhuma pergunta ou comentário, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para a aula de hoje. Foi um pouco mais rápido, né? Então vocês podem já começar a trabalhar aí no relatório, certo? Na simulação. Então tá jóia, pessoal. Queria agradecer então a presença de todo mundo aí. Semana que vem nós conversamos novamente. Até!